Agora, dando sequência em lápis na mão, a atividade número 1 tá falando assim, ó. Veja o bolo que Dorothy fez. As formas que ela usou têm o mesmo tamanho. Este foi o primeiro. E bem ao lado tem uma forma, tá vendo? Ela está dividida com alguns sabores lá dentro. Quantas partes do bolo são de chocolate? As partes do bolo de chocolate são essas duas mais escurinhas. Então, quantas partes que tem lá são de chocolate? Isso mesmo, duas. Então, você vai colocar duas partes na letra A. Letra B. Qual que é a fração que podemos escrever para indicar essas partes? Lembra que o denominador é a quantidade de vezes que a figura, no caso aí, a forma foi dividida? Quantas vezes essa forma foi dividida? 4, não é? Então, o denominador embaixo vai ser 4. Quantas partes são de chocolate, que são essas duas partes mais escuras? 2. Então, vai ficar 2 em cima, o tracinho, sobre 4. 2/4. Como se lê essa fração? A Vanessa acabou de falar. 2/4. Na forma repartida em metades, Dorothy fez este outro bolo. Aí do lado tem o outro bolo, ó. Esse daqui. Metade com uma cor mais amarelinha e o outro marronzinho do chocolate. Qual parte desse bolo é de chocolate? Qual que é? Ah, metade, não é? Não tá dividido aí em duas partes? Metade é de chocolate, metade é de outro sabor. Então, na letra D, você vai colocar metade. Ou 1/2, que a gente lê 1/2. Em qual desses dois bolos a parte de chocolate é maior? Tem um balãozinho de pensamento. Não precisa responder, só pra gente discutir, conversar. Qual você acha que é maior? Essa que tá de amarelinho ou o bolo de chocolate? As duas têm do mesmo tamanho, não é uma metade? Então, as duas partes têm o mesmo tamanho. Não precisa responder escrevendo, tá? Só para vocês saberem. Número 2. A seguir, temos o desenho de uma forma repartida em 6 partes iguais. Cada parte representa 1/6 da forma, ou seja, a forma foi dividida em 6 partes. Tá branquinho lá no desenho ao lado, ó. Tem nada pintado dentro. Usando cores diferentes, represente na forma 3 sabores. Então, você vai pegar 3 cores diferentes de lápis. Pode pegar o marrom para representar chocolate, o amarelinho para representar baunilha e pega o rosinha ou vermelho para representar de morango. Mas se você quiser pegar outras cores, não tem problema, tá? São 3 cores diferentes. Aí fala assim, ó. Cada sabor deve ter o mesmo número de pedaços. Mas lá no desenho, no círculo, está dividido em 6 partes. E tá perguntando, quantas partes da forma serão de cada sabor? O que vocês vão ter que fazer? Vai ter que pintar essa figura utilizando essas 3 cores. Como que vai ficar? Como que você vai ter que pintar? Não são 6 partes? Então, você vai pintar 2 partes de uma cor, 2 com outra cor e 2 com outra. Porque se eu somar 2 mais 2 mais 2, vai dar 6 partes. Entenderam? Então, por exemplo, 2 partes eu pinto de chocolate, 2 partes eu pinto de morango, rosinha ou vermelhinho, 2 eu pinto de amarelinho para simbolizar que é baunilha. Entenderam? Então, aí eu fico o círculo todo pintado. E aí, na linha, vocês vão... Aí tá perguntando, quantas partes da forma serão de cada sabor? Então, cada sabor vai ter 2 partes. Letra B. Que fração da forma representa cada sabor do bolo? Denominador, a quantidade de vezes que a figura foi dividida. A forma, no caso, foi dividida. Quantas vezes essa figura aqui tá dividida, ó? 6. Então, 6 é o denominador. Numerador, que é a parte de cima. Quantas partes você pintou para cada sabor? Cada cor ocupou quantas partes? 2. Então, você vai colocar. Só que é em forma de fração. Então, 2 em cima, coloca o tracinho embaixo e o 6. Então, 2/6. Vira para a página 6. Tá bom? Viraram? Na página 6 tem tá pedindo para vocês observar a imagem, como deve ser um prato com uma refeição saudável. Bem no meio vem assim, um círculo, tá vendo? Com essa divisão, que deve ter verduras e legumes,
proteínas, carboidratos e grãos. É como se fosse um prato e ele estivesse dividido. Viram aí? E aí vem a parte, as questões. A letra A. A parte com verduras e legumes representa que parte do prato total? Escreva a fração e pinte o círculo. Pinte no círculo essa parte. Do lado só tem um retângulo de vocês. O que vocês vão ter que fazer? Um círculo e dividir. A parte de verduras e legumes representa que parte do prato? É a metade. Repara lá para vocês verem que a metade dele é de verduras e legumes. Não é? O prato, o círculo assim inteiro. E aqui a metade, ó, é só de verduras e legumes. Essa outra parte do lado de cá, ela tá dividida, repartida. Então, só você desenhar um círculo na letra A, ó, desenha um círculo e parte ao meio. E pinta a parte. Letra B. Podemos dizer que a parte com carboidratos representa a metade da metade do prato todo. Ela representa a metade da metade do prato todo, ó. Presta atenção aqui, ó. Aqui tá o prato. Partindo no meio aqui é a metade, não é? Aqui tem outra metade. E essa metade aqui, ela foi dividida ao meio. Então, ela representa a metade da outra metade do prato? Sim, né? Se não tivesse essa divisão aqui no meio, ó. Aqui seria uma metade, aqui outra. Mas dividiu essa outra metade. Então, na letra B, vocês têm que colocar aqui, sim. O que vocês vão ter que desenhar na questão da letra B? Vocês vão desenhar um círculo, tá vendo? O que vocês vão ter que desenhar na questão da letra B? Vocês vão desenhar um círculo, tá vendo? Não ficou muito um círculo, deixa eu ver nessa... Você colocou em cima de um outro livro aqui. Vai dividir a metade. Não é verdade? E aí, vocês vão dividir a outra metade. A parte do carboidrato, vocês vão pintar. Ela representa 1/4. Aí, vocês têm que escrever. Fração, ó. 1/4. Ficou estranho, né? O 4... Mas é 1/4. Vocês têm que desenhar isso na letra B, o primeiro pontinho. Isso que vai ficar lá. Se tiver em dúvida, dá pausa e outro. A letra C tá assim. Agora, use o círculo ao lado para representar como é o seu prato na hora do almoço. Ixi, agora, hein? Então, vocês vão ter um círculo. Ó. Espero que sejam todos pratos super saudáveis, né? Aqui é o prato. Aqui você vai fazer a divisão. Por exemplo, se eu como... Vamos supor que como arroz... Aí você escreve, tá? Arroz, feijão, salada, por exemplo. Salada. Vamos supor que aqui eu como carne. E essa outra parte, carne. Mas eu sei que não é todo mundo que faz isso. Se você só come arroz e carne, então é o meio, né? Uma parte. Aí você que vai dividir. Cada prato é de um jeito, tá? Então eu espero só que sejam alimentações super saudáveis, tá bom? A parte do número 7, você vai pintar de verde 2 das 3 partes iguais de cada figura. Então tem 2 figuras na apostila de vocês. Vocês vão pintar 2 partes dela. 2 dessa primeira que parece uma cabaninha e 2 partes do círculo. Qual fração você pintou em cada figura? Então, você pintou 2/3, 2 partes das 3 que estavam lá. Letra B, como que se lê essa fração? 2/3. Número 5. Todos esses retângulos são de mesmo tamanho e foram divididos em 10 partes iguais. Para cada um deles, escreva a fração que representa a parte pintada. E a que representa a parte que ficou em branco. Então, aqui vocês vão ter que representar a parte pintada na letra A, 3
que é a parte pintada, e qual a quantidade de quadradinhos? Então, parte pintada vai ficar 3 décimos. Parte em branco, o restante, 7 décimos. Lembrando que o denominador não muda, porque foi a quantidade de figuras dividida. Na letra B, da mesma forma, parte pintada. Você vai contar quantos estão pintados e o denominador quantos foram divididos. Da mesma forma na letra C e da letra D. Embaixo tem um pontinho, tá assim, ó. Em qual item foi pintada a maior parte, a maior fração do todo e a menor? Então, qual que foi pintada a maior parte e a menor? Então, vocês vão colocar que a maior foi na letra B. A letra B é que tem a maior parte pintada. E a menor? Do item A, que foi a menor quantidade pintada, né? Depois o outro pontinho tá assim, ó. Em qual item ficou em branco a maior fração? Em branco, qual que ficou? No caso aí, foi a letra A, que ficou a maior parte branca. E a menor? A letra B, tá bom? Então, vocês vão fazer só até aí. Esse outro é só balãozinho de pensamento. Não precisa fazer, tá bom? No finalzinho da página, coloca a data. E aí, depois, no final das aulas, terão a agenda explicando, tá? A aula ficou um pouquinho grande, mas é um assunto detalhado. E a tia Vanessa prefere explicar exercício por exercício para vocês estarem fazendo essas correções. Porque não fica dúvida, fica melhor, tá bom? Então, até a próxima aula. Beijo!